E aí, gente, beleza? Bom, nesse segundo episódio aí do História em Questão, a gente vai falar sobre a história de Roma. E, bom, a história de Roma é muito importante, sempre recorrente nos principais vestibulares, beleza? E no estudo de hoje, vou mostrar de um jeito diferente, vou colocar... Vai aparecer aqui. Vou colocar aqui alguns os tópicos e percebe aí, você está vendo que dessa vez não teve igual no caso da Grécia uma discrepância muito grande, né? Mas de qualquer forma, o assunto mais recorrente em história de Roma é a crise do Império, a crise do século III que levou ao fim de Roma. Esse é o assunto mais recorrente, a gente vai fazer um exercício sobre isso. Cultura romana também, na verdade, está empatado, mas de qualquer jeito, acho que é um assunto mais bacana para a gente fazer nesse vídeo, falando de política, da crise, a crise do século III, que afundou o Império Romano e deu início à Idade Média. Esse é o nosso tópico de hoje. Uma coisa nova que eu resolvi fazer daqui pra frente, além de falar, né, dos temas dentro da matéria de Roma que caem, eu quero falar também um pouco sobre quais faculdades costumam cobrar mais o assunto dentro desse estudo, né? A gente consegue fazer isso também, certo? Vai aparecer aqui para vocês, então, uma listinha com as faculdades e você vai ver que dos vestibulares aí, com certeza, a PUC é a prova que mais cobra a história de Roma. Tá certo que eu não estou falando só da PUC de São Paulo, eu estou falando PUC Rio, PUC Rio Grande do Sul, etc. PUC do Brasil inteiro. Tem 9 questões aí das 35 questões que nós escolhemos, né? O restante dos vestibulares, você pensar aí Unesp, Mackenzie, UEL, FGV, tá algo bem equilibrado. Quase todas aí tem um número parecido de questões, mas perceba que em vestibulares importantes, esse tema de Roma nos últimos anos aí vem sendo sempre recorrente. Então tem que ficar esperto com isso aí, beleza? Bom, então vamos lá. A questão que a gente escolheu para trabalhar o tema da crise do século III, a crise do Império Romano, a crise que dá fim ao Império Romano, é uma questão que caiu no Mackenzie em 2017. O Mackenzie em 2017 cobrou essa questão aqui, ó, que vai aparecer para você na telinha. Vamos ler ela junto. Leia o texto a seguir. Esta refundação efetua-se sob o signo do cristianismo. Trata-se menos de uma conversão de Constantino do que da vontade de reunificação do império sob um dogma, cujo monoteísmo é bastante conveniente à concepção de poder absoluto que o imperador encarna. Constantinopla é, portanto, ao mesmo tempo a cidade epônima de Constantino, o berço da dinastia que ele fundou e a sede de sua nova religião. Aí tem a fonte aí, né? Nova Roma, Stephanie Erasmus, beleza. Então vamos lá, voltando para as alternativas, agora que a gente tem essa teoria em mãos aí, né? Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao excerto e ao contexto. A partir de Constantino, a política romana liga-se à religião cristã, atendendo a interesses de fortalecimento da figura do imperador e a contenção da crise até então vivida pelo império. B. A fundação de Constantinopla, com a consequente transferência da capital, atendeu a interesses religiosos de fortalecimento do cristianismo na parte oriental do império. A transferência da capital do império para Constantinopla e a perseguição aos cristãos, promovida pelo imperador Constantino, conseguiram conter as crises vividas em Roma. D. O crescimento do monoteísmo, as contestações ao poder do imperador e a conversão de Constantino ao cristianismo forçaram a perseguição a outras religiões e a transferência da capital. E. A oficialização do cristianismo e a transferência da capital para Constantinopla, ambas realizadas por Constantino, atenderam a interesses políticos e religiosos do governo romano. Bom, o que a gente tem que ver aqui é que as reformas propostas por Constantino, sobretudo essa que é importante para a questão, e que inclusive cai bastante em vestibular, que é o Edito de Milão, a lei de 313 que ele criou e que gerou tolerância ao cristianismo, é fundamental para a gente chegar à resposta, né? E a resposta aqui com certeza é a A, né? A A fala que a partir de Constantino a política romana se liga à religião cristã. Ou seja, quando Constantino se converte à religião cristã, ele abre mão da ideia de ser santo, de ser Augusto, né?
e passa a utilizar essa religião que estava crescendo muito em Roma para conveniência política, para centralizar mais poder em si, certo? Por isso que é a alternativa que faz mais sentido aí. Destaque para um problema. A alternativa E fala de oficialização do cristianismo, por isso que ela está errada, porque o Edito de Milão não oficializa o cristianismo, apenas gera a tolerância, certo? Então, alternativa A, assim a gente resolve esse exercício aí, beleza? Então, gente, para encerrar o vídeo, dicas culturais para ampliar um pouquinho a nossa visão sobre o mundo romano, para aprofundar o nosso conhecimento sobre esse tema muito legal, certo? Primeira dica que eu tenho é um filme do ano 2000, filme Gladiador, do Ridley Scott, que é estrelado aí pelo Russell Crowe, né? Esse filme que é um clássico, né? Bastante gente conhece bastante, e realmente é uma dica muito boa, Gladiador. Além disso, tem uma série da HBO que chama Roma. Essa série rodou de 2005 a 2007. Tem 22 episódios e está dividida em 2 temporadas. É uma série que foi bastante elogiada, bastante aclamada e que vale a pena a gente dar uma olhada também. Ajuda a ter uma noção legal aí de um período específico da história de Roma. Beleza? Tem 2 livros também que eu quero sugerir. Então, fica um livro. Ou fica um filme, uma série e 2 livros que eu vou deixar. O primeiro é A História do Declínio e Queda de Roma. Isso é para quem tem realmente bastante interesse, porque é um livro bastante grande, tá? Do Edward Gibbon. É um clássico, na verdade esse livro foi escrito no século XVIII, é um livro bastante antigo, mas que é muito elogiado por conta da riqueza de detalhes, etc., do grande estudo de pesquisa aí do Edward Gibbon. E o outro é Uma História da Roma Antiga, né, o SPQR, Uma História da Roma Antiga, que esse SPQR é uma expressão latina famosa, né? É o livro da Mary Beard, que também é um clássico da historiografia romana. Fica a dica para vocês então, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.